e etc., eu fiquei também bem surpreso assim, com a solução. Né? Fiquei bem surpreso. Bom, né? Sim que é bom. É verdade. Porque a Giovana tá falando que terminou A Mulher na Janela, gente. Aí ela tá aqui toda surpresa. Meninos, bom, hoje nós não tivemos aula semana passada, né? 13 Reasons Why é horrível. Ó, eu, eu acho polêmico, porque assim, tem muita gente que gosta, tem muita gente que acha que a série foi muito útil para discutir questões relacionadas a bullying e etc. E, enfim, essas coisas todas. Eu particularmente não gosto da série, né? Eu não gosto. Eu não acho ela boa, simplesmente, não acho. Mas tem muita gente que acha que ela é útil, que acha que ela trouxe a discussão do bullying, do suicídio na adolescência, a, a discussão no momento em que, né, essas questões são importantes. Né? Eu vi a primeira temporada e desisti. Eu vi a primeira temporada, que foi a mais elogiada, na verdade. Eu não gostei, né? Eu achei assim muito ambíguo. Eu achei que a série faz uma culpabilização, tipo a Hannah, ela vai justificar o fato dela tirar a própria vida a partir das coisas que acontecem com ela. Pô, meu amigo, se a gente for, né, se matar pelas coisas que acontecem com a gente, é complicado, né? Então eu acho o discurso da série muito furado, não gosto. Agora, é impressionante como, ainda assim, a primeira temporada é a melhor disparado, porque depois da segunda é só ladeira abaixo. Ai, ai. Aqui, ó, a Gisele tá colocando a mesma coisa, que eu não gostei da culpa que ela colocou nos outros personagens. Gente, tipo assim, quem quer morrer, vai morrer porque a abelha passou e picou, pousou e picou, sabe? Então, ou você sabe lidar com seus problemas, e é claro, agora, é claro que nada disso justifica bullying, justifica estupro, nada disso justifica nada disso. Obviamente que não, né? Tudo isso na verdade, né, são de atitudes desde antiéticas a anti-humanas até criminosas mesmo. Agora, o que eu não gosto é do discurso da série de achar que a Hannah tem que, para justificar o suicídio, ela vai culpar os outros como se os outros fossem a razão dela suicidar. Não. Quem se suicida, suicida porque não deu conta, certo? Porque não deu conta dos próprios problemas. Não é porque os outros fizeram as coisas. Tem gente que não tem problema nenhum e se mata. E tem gente que tem 1000 problemas e ainda assim consegue ser feliz. Então eu detesto esse discurso dessa série. Não gosto mesmo. Não gosto, não gosto. Né? Eu geralmente eu sou mais reticente, tipo assim, quando uma coisa faz sucesso, que às vezes você gosta, às vezes outras pessoas gostam, tal, mas é porque eu acho 13 Reasons Why uma série perigosa. Eu acho o discurso da série perigosa. Eu não acho que ela ajuda de forma saudável no debate sobre suicídio, em hipótese alguma. Tá, mas isso é a minha opinião. Tem gente que acha que é importante o que ela coloca, tá certo? Alguém que concorda com você, comigo. Não, eu acho que tem mais gente que concorda, mas eu acho que muita gente gosta também, tá certo? Alta credibilidade. Teve um menino no cursinho que foi engraçado demais. Esses dias estava mais friozinho aí. A gente tem, bom dia, como você está? Saudades também, Isadorinha. Muitas saudades. O foda é que fizeram mais temporadas depois e nem tem sentido nenhum. Não que a primeira tenha tanto sentido. Não, assim, eu até acho que assim, a discussão é super pertinente. A questão do suicídio na adolescência é super pertinente, é super importante. O que eu não gosto é do discurso que foi colocado ali. Se, né? É a maneira como vai ser trabalhado esse discurso. Principalmente pelo que a própria a Gisele colocou aí, né? A ideia de culpabilização dos outros
por sua própria, na verdade, incapacidade de lidar com os problemas, né? Tem outras formas de tratar o assunto, exatamente. Beleza. Hoje nós temos casa cheia, 100 participantes, que coisa boa! Ah, vocês estão com saudade de mim, é? Ah, eu também estou com saudade de vocês. Inclusive, hoje no final da aula eu quero que todo mundo apareça, porque eu quero ver a cara de vocês, senão não vou lembrar de vocês mais não, vamos voltar. Ah, não, ai. Ah, a carinha da Ana Júlia tá ali, da Maria Eduarda também, da Isadora também. Vai lá. Então tá. Meus queridos, minhas queridas, vamos lá então. E tem uma coisinha, e eu acho, eu fui descobrir isso depois. A Rafaela passou para vocês uma redação falando sobre racismo estrutural, não passou? Vocês já entregaram essa redação? Ainda não? Ah, para que dia que é? Olha Sábado. o dia chegando. Sim. Para que dia que é? Sábado. Sábado agora? Então vai dar tempo, né? De certa forma vai ser útil esse comecinho da aula. Hoje, né, inclusive, na verdade, ontem, foi difícil terminar a aula, porque os meninos lá do centro estavam assim, né, afoitos quando eu comecei a falar sobre a questão dos distratores. Que horror, Felipe! Socorro! Nossa Senhora! Não vou nem falar isso aqui, Elvio. Obrigado pelo elogio, mas assim, a comparação... Ai, meu Deus. Vamos lá, então. Então, e assim, os meninos estavam assim, eu tive que ter 5 minutos a mais, já tinha aula depois, e assim, porque eu comecei a falar de distratores, e aí ontem a galera lá do centro percebeu o tanto que o negócio é importante mesmo. Só que então, vamos lá, nos primeiros 10 minutos eu vou falar sobre uma outra questão, vai ser mais uma dessas indicações, né? Na verdade, sobre um livro que eu comentei com vocês ano passado já, tá certo? Na verdade, eu quero fazer 2 indicações. Deixa eu pegar um negócio aqui para vocês. Meninos, dentro dessas discussões sobre Einhau, suas indicações são tudo. Ô, gente, obrigado. Esse livro aqui, ele é um livro que já foi escrito há algum tempo, tá certo? De um jornalista chamado Zuenir Ventura. E ele pega, eu não sei se vocês sabem, né, gente? O ano que é considerado assim, né, um dos anos mais icônicos do século XX é o ano de 1968, né? Que foi quando, por exemplo, a Guerra do Vietnã estava no auge e o movimento hippie, né, o movimento de contracultura nos Estados Unidos estava a pleno vapor. Foi o mesmo ano que aconteceu o chamado Maio de 68 nas ruas de Paris, que os jovens enfrentaram polícia por estruturas, por mudanças estruturais de tudo quanto é jeito, né? Tudo quanto é jeito. Foi quando também houve a chamada Primavera de Praga, em que os jovens tchecos, né, se posicionaram contra o sistema soviético, né, na época. E foi também o ano das passeatas, das marchas e dos protestos dos estudantes no Brasil, né, contra o regime militar, contra a ditadura militar. O que trouxe, na verdade, uma situação de ebulição social tão intensa, né, contra o que estava acontecendo, que isso fez com que no final do ano de 68 fosse instituído o famigerado AI-5. O Zuenir Ventura estava em 1968. O Zuenir Ventura viveu como jovem na época esse momento.
E ele, né, tem esse livro, que é um livro icônico da literatura jornalística no Brasil, que se chama 1968, o ano que não terminou. Tá certo? Gente, isso aqui é uma aula de história, uma aula sobre papel do jovem nas mudanças sociais, uma aula sobre o que foi realmente o governo militar no Brasil, uma aula sobre como os artistas, os jovens, os estudantes são fundamentais nas transformações de uma sociedade. Sensacional. Simplesmente sensacional. Tem hora que você para assim e fala, putz, sabe? Você não fala putz, porque putz provavelmente é uma gíria que você não usa mais. Você fala putz, putz, mas você ainda fala putz, ainda é uma coisa utilizada. Você fala, então tá bom, então não é tão ultrapassado. Às vezes, muita gente fala putz. Então tá. Beleza, meninos? 1968, o ano que não terminou, de Zuenir Ventura. Tá certo? Velho, para você que gosta de top, já voltou a ser permitido? Top foi cancelado, não foi não, gente? Top. Já foi descancelado? Top. Então tá. Ok? Tá. Gente, e na verdade, essa aí era uma coisa extra que eu queria falar para vocês. E tem a indicação que eu queria falar para vocês semana, na verdade, sobre. A gente estava falando na última aula nossa, eu falei sobre a questão dessas discussões sobre fascismo e sobre racismo. E uma das discussões que eu coloquei para vocês é, gente, independente de qual for a sua opinião, você precisa ter embasamento. E aí eu falei para vocês de alguns livros que falavam sobre a questão do fascismo, né? Eu falei das distopias lá do 1984, falei do Fahrenheit 451, certo? E passei para vocês, né? Se não me engano, eu passei o link ou eu falei para vocês do Fascismo Eterno, lá do Humberto Eco, certo? As 14 lições para se identificar uma tendência fascista em uma sociedade. E, na verdade, eu tinha falado também sobre a questão do Black Lives Matter, né? A questão do racismo estrutural que tem sido muito discutida novamente, com razão. E, assim, eu acho que se você vai ter que discutir isso, seja como cidadão, seja como um participante do Enem, seja como estudante, é sempre bom que você tenha embasamento, como em tudo que você for opinar na vida. Tem gente que fala, por exemplo, tem algumas coisas que eu fico assim bem chateado, que é quando, por exemplo, a gente ouve discursos do tipo, hoje o que a gente tem, na verdade, é um racismo às avessas, né? Você tem o racismo às avessas, que é o racismo do negro, do preto contra o branco. Gente, se você sair dessa coisa de querer fazer com que a história e a sociologia atendam ao que você quer achar, você vai perceber que isso não faz nenhum sentido. Primeiro, por que não faz sentido? Racismo, a gente vai falar sempre dentro de uma relação de opressão de um grupo dominante economicamente, politicamente, em relação a outro que é segregado. A partir né? A partir daí, gente, você já entende que é impossível haver racismo às avessas, ou racismo inverso. Por quê? Qual que é a condição social, política e econômica do negro num país que foi escravista durante 200 anos para poder ter poder de cometer racismo estrutural, institucional contra o branco? Não existe, gente. Não existe. O que existe é a discriminação interpessoal. A discriminação interpessoal pode acontecer de qualquer pessoa para qualquer pessoa. Mas o racismo como estrutura não tem jeito. Num país como o nosso, impossível. Certo? Raul, eu sempre tenho dificuldade de compreender o que é racismo estrutural. Gente,
Racismo estrutural é aquele tipo de racismo que está intrínseco nas próprias estruturas, nas próprias instituições, nos comportamentos e valores de uma sociedade. E que vão modelar a maneira como a gente pensa, como a gente enxerga determinado grupo de pessoas. Vou dar um exemplo. E aí vem a indicação aqui de repertório sociocultural para um tema como esse. Existe um livro que eu vou compartilhar com vocês aqui agora à tela, chamado, né, eu falei um pouquinho dele no ano passado para vocês, quando a gente estava falando sobre naturalismo, que é esse livro aqui, ó, O Mulato. Vem cá, filha. O Mulato, né? O livro, O Mulato, ele virou uma barrinha do lá embaixo aqui. Gente, agora eu vou descobrir um trem diferente nesse negócio. Vai lá. O Mulato, certo? O Mulato, gente, pertence ao naturalismo, né? Vamos lembrar o livro mais importante do naturalismo no Brasil, que é o Cortiço, tá certo? Vai acontecer paralelamente ao realismo de Machado de Assis, aquela coisa toda, chance, né? Tá. E vamos lembrar que o naturalismo ele tinha aquela questão do determinismo, né? Aquela questão de o homem é produto do meio, da raça, do momento histórico e tudo mais. Em O Mulato, que foi o livro que inaugurou o naturalismo no Brasil, você tem a história de um rapaz chamado Raimundo, que tem essa reprodução dele que você está vendo aí na tela, certo? O Raimundo, né, o livro é do Ailton Azevedo, mesmo autor de O Cortiço. Aí, na história nós temos o seguinte, o Raimundo, ele é filho bastardo, ele é filho do José, o José ele é um fazendeiro, lá no Maranhão, português, e o José vai ter um caso com uma de suas escravas, que é a Domingas. Inclusive, a Domingas ela é descrita no livro como uma mulher muito bonita, né, de ancas largas, né, de sensualidade, aquela coisa toda, tarará. Essa é a Domingas. E o José, na verdade, ele gosta da Domingas, só que, obviamente, que ele nunca poderia assumir um relacionamento com uma escrava, certo? E em não se podendo fazê-lo, ele vai o quê? Ter esse caso com ela separadamente e ela vai ficar grávida. E dessa relação vai nascer o filho bastardo, que é o Raimundo. O Raimundo, gente, vai ser uma criatura quase que idealizada, você ainda vê ecos do romantismo. Porque o Raimundo, ele vai ter a pele mais escura, né? O chamado mulato, de forma inclusive pejorativa. Ele vai ser mulato, ele vai ter a pele escura, só que os traços dele vão ser todos muito delicados. A não ser o lábio, que vai ser mais grosso, certo? Lembrando a sua origem africana, mas o nariz dele vai ser todo fininho, super europeu, os olhos vão ser de um azul profundo, o cabelo não é liso, mas é um cabelo, né, que não é o cabelo africano, aquele cabelo, né, que não é possível, por exemplo, pentear, né? Então é um cabelo crespo, mas é um cabelo assim não africano. Então você tem praticamente uma idealização da mistura das raças, certo? E ele é descrito assim como um belíssimo rapaz, lindo, 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 certo? Então o Raimundo, né? Só que assim, o que vai acontecer? O Raimundo nasce e pouco tempo depois, o José, que é o pai dele, vai se casar. Se casa com uma mulher branca, de uma família tradicional, tal, não sei o quê, papapá, certo? E essa mulher vai entender que existe uma relação do José com essa escrava. E essa mulher, agora que ela é a esposa, ela não vai aceitar isso. Ela então pega os capanga lá da fazenda e manda, né, inventa uma coisa lá e manda dar não sei quantas chibatadas na Domingas. E para terminar de puni-la, né, ela manda os capangas queimarem os genitais da Domingas. Assim, né, diante disso, e não podendo, obviamente, tomar partido da escrava, porque senão, né, pegaria mal, né, as pessoas desconfiariam, o José vai, né, proteger o filho, pegando esse filho
e levando o filho para São Luís do Maranhão, onde mora o irmão dele, que é o Manuel. O Manuel é um comerciante, um homem, né, de classe média burguesa, aquela coisa toda, né, vive num mundo bacana. E o Raimundo, o mulato, vai crescer dentro dessa família de pessoas brancas da elite maranhense. Quando o rapaz, ele vai ser mandado pelo tio, padrinho, tutor, cuidador, praticamente pai, ele vai ser mandado para a Europa para estudar direito, né, em Portugal. Depois ele volta, ele vai começar as práticas dele no Rio de Janeiro, e depois ele sente saudade de suas origens e ele sente saudade de compreender quem era a mãe dele, de onde ele veio, porque uma coisa ele percebeu. Por mais que ele se sentisse igual aos colegas de elite com os quais ele vivia, ele via que havia algo diferente nele. Mas olha só, ele não entendia que o que havia diferente nele era a cor da pele. Ele não se via como negro. Por que que o Raimundo não se via como negro, gente? Porque todo mundo entendia que ser preto significava ser escravo. Que ser preto significava ser excluído. Que ser preto significava ser subalterno. Que ser preto significava ser analfabeto. Ele viveu numa casa boa, teve a melhor educação possível, conviveu só com brancos e foi estudar na Europa. Ele não era negro. Por quê? Porque a condição social dele não fazia dele um negro. Então, gente, quando a sua cor da pele é associada, não exatamente à sua raça, não é associada somente à cor da sua pele, mas à sua condição social e econômica, e isso se reverte em discriminação, é porque a estrutura daquele país é racista. Ao ponto de um indivíduo que tem dinheiro e condição social e status não consegue se perceber como parte daquela raça. Por quê? Porque indivíduos daquela raça não têm o estilo de vida que ele tem. Isso é racismo estrutural. Se você perceber o quanto isso ainda acontece no Brasil, se você pegar, gente, nos anos 80, 90, até hoje um pouco menos, porque o empoderamento da pessoa preta hoje está muito mais forte. Inclusive no Brasil, apesar do Brasil ser um dos países mais racistas do mundo. Certo? Mas está mais forte. Mas você sempre teve muito essa coisa o cantor popular, né, de pagode, que era muito comum nos anos 90, ou o jogador de futebol. Geralmente muitos deles são o quê? Né? Muitos vêm de periferia, nem todos, mas muitos vêm de periferia. Muitos vêm de periferia e muitos são mestiços, né? Mistos, são pardos, são mulatos, são pretos. E era muito comum, gente, tá? O cantor de pagode que morava na favela ficou rico. A maioria preto ou mulato. Sabe o que eles faziam quando faziam sucesso? Pintavam o cabelo de loiro. Ou começavam a namorar uma mulher branca. Não vamos longe não, gente. O Neymar, ele é pardo. Mas o Neymar não tem noção de que ele seja pardo. Mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, houve uma campanha no futebol contra o racismo no futebol. Né? Envolveu até o Daniel Alves, aquela coisa toda. E vários, né, dos maiores jogadores do mundo, eu lembro do Messi, do Cristiano Ronaldo, do próprio Neymar, né, fizeram um pouco, né, publicidade dentro das redes sociais contra o racismo e apoiando seus irmãos pretos. O Neymar fez isso, né? E numa das entrevistas que ele fez, ele falou, apesar de eu não ser preto, né, apesar de nós brancos precisamos, né, respeitar, apoiar os nossos irmãos pretos. Gente, o Neymar só fica com o cabelo liso quando ele faz chapinha. O Neymar tem a pele escura, ele é mulato. Certo? Então, quer dizer, agora, o cara é rico, famoso, está nas redes sociais, está nas revistas de fofoca, ele não se vê como negro, nem como pardo. Por quê? Porque a nossa ideia de raça está associada à nossa condição social.
E é isso que faz o racismo no Brasil ser estrutural. E por isso, Raimundo, de um mulato, não se vê como mulato, não se vê como preto, não se vê como descendente de ou filho de uma mulher preta escrava. Por quê? Pô, ele é bacharel em direito em Portugal. Como que ele pode ser preto? Tá? E é por fomentar esse tipo de realidade que ele chama o que a gente vive no Brasil de racismo estrutural. Beleza? Temos uns chats aqui rapidinho. Por que o termo mulato? Porque vem de mula, tá? Mulato vem de mula. Tá bom? E o que é a mula? Mula seria o cruzamento do jegue com a égua. E o que acontece com a mula? A mula ela é estéril, ela não pode ter filhos. Então, como se fosse uma mistura que dá errado. Então, quando eu falo de mulato, eu estou falando de uma mistura que dá errado. Por isso que o termo é preconceituoso. Não vi a atitude do Rashford, do jogador do Manchester United. Certo? Não vi, não, eu não vi. O que aconteceu? E agora ele foi muito julgado por conta que não se pronunciou. Alguém? Não, o Felipe deve estar escrevendo ali, porque ele perguntou. Enquanto isso, beleza. Tá, tá bom, gente? Professor, eu vi um texto, mas não lembro onde, que fala que não existe a cor parda. Não entendi. Bom, na verdade, aí você tem, é melhor você seguir, né, aquilo que a maioria das publicações acadêmicas, né, que os livros e tudo mais, segue. Costuma-se dizer, no Brasil, a gente fala sobre o quê? Brancos, pardos, amarelos e pretos. Certo? Esses são, inclusive, os dados, são, inclusive, as nomenclaturas utilizadas pelo IBGE para fazer o censo. Tá bom? Agora, com certeza tem gente que não concorda. Beleza? Eu vi que parda é para pessoas que não se aceitam negras. Tá, gente, você viu, mas aí tem que olhar onde você viu isso, se isso é um texto de opinião, né? Que tipo de opinião é essa, a favor de que discurso, beleza? Porque, assim, oficialmente, dentro do que se coloca, né, na geografia, inclusive, né, para os institutos de pesquisa, nós temos o par, tá bom? Beleza, ok. Não, beleza. Mas depois, se alguém souber onde viu essa coisa dos pardos, né, não ser cor, ou de parda para pessoas que não se aceitam negras, né, depois me fala qual foi de onde você tirou isso, para a gente ver, né, qual é o contexto de comunicação, se é o, né, beleza? Tá? Porque tem gente que coloca, um professor falou isso, um professor da área, um professor de humanas, um professor falou de geografia e bom, então fala para o professor brigar com o IBGE, tá certo? Fala para ele brigar com o IBGE. Vai lá. Então tá, meninos. Vamos lá então. Tranquilo? Ninguém me falou o que aconteceu lá com o Rashford, eu preciso contar da sequência aqui. Tá aqui. Ele escreveu uma carta ao parlamento britânico para não suspender o auxílio às pessoas mais pobres. Falou das origens e disse que ele só teve oportunidade porque recebeu ajuda. Que massa. Massa. Né? Bacana, porque ele está exatamente falando sobre, né, as origens humildes dele. Quer dizer, o cara não perdeu aí sua identidade. Quer dizer, mas não é brasileiro, né? Esse é que é o problema, gente. Por isso que a gente não fala, a gente fala de racismo estrutural no mundo, mas talvez os países em que o racismo estrutural seja mais arraigado em relação ao negro, em relação aos pretos, são o Brasil e Estados Unidos. Tá certo? É impressionante. Existe muito racismo no mundo afora? Com certeza. Né? Você vai ter um racismo imenso dos franceses e dos ingleses em relação aos árabes e descendentes de árabes? Nossa, muito, tem muito. Tá certo?
Mas em relação aos pretos, Brasil e Estados Unidos são, assim, os campeões, infelizmente, do racismo estrutural. Tá? Então, beleza. Chance, meninos, vamos começar. Distratores. Ai, Raul. Né? Ai, ai, ai. Vamos lá, então. Queridos, bom, primeira coisa. Alguém já falou de distratores com vocês alguma vez na vida? Acho que Metralha fala de vez em quando vai fazer exercícios com vocês. E talvez a Iane já tenha também falado sobre distratores. Não estou falando na específica, não, mas na específica eu sei que ela fala. Né? Mas na sala de aula, eu acho que quando ela vai fazer exercício, ela fala, a gente cuidar com os distratores. Né? É isso. Metralha fala disso. É isso. Beleza. Ok. Metralha já falou. Talalá, talalá, talalá. Tá. Uma coisa que é importante, gente, é você entender o seguinte: para cada área do conhecimento, você vai ter distratores diferentes. Por exemplo, na matemática, você vai ter os distratores a partir do seguinte: as alternativas que não são a correta, elas vão, por exemplo, observar se você chegou até uma determinada parte do raciocínio, mas parou. Certo? E aí você teria tal resultado que seria a letra B. Vão observar se você tomou um caminho, que era um caminho errado na interpretação do exercício, você chegaria a tal resultado. Isso vai ser a letra D. Certo? Então, as outras alternativas, que não são a correta, elas vão ter algum sentido no que se refere a algum erro de interpretação ou algum erro de procedimento que você tomou na matemática. Você não vai ter, ou pelo menos você não pode ter, de acordo com as regras do INEP, você não pode ter uma alternativa na prova de matemática, que nós estamos falando, cujo resultado que dá lá da conta não tenha nada a ver e não tenha sido possível chegar em alguma forma de raciocínio. Na prova de linguagem, gente, isso também vai acontecer no seguinte sentido: o que eu quero cobrar do participante do Enem, do aluno, quando eu elaboro um item, né? No Enem, a gente chama a questão de item, tecnicamente falando. Eu quero cobrar os níveis de leitura que esse aluno, que esse participante possui. Eu quero saber se ele se concentra na leitura do texto. Eu quero saber se ele consegue observar o que pede o enunciado e associar o enunciado ao texto. Se ele consegue identificar no texto aquilo que o enunciado pede. E se ele consegue identificar nas alternativas a tradução daquilo que foi pedido no enunciado e que foi identificado no texto. É uma tradução. Você não vai ter as mesmas palavrinhas certinhas no gabarito em relação ao texto. Então, é uma prova que, em sua grande parte, vai ser uma prova de leitura, uma prova de interpretação, de compreensão textual. E quais são as falhas? Incapacidade de concentração, fazendo uma leitura fragmentária. O aluno, né, lê o texto e aí ele já cria uma ideia da cabeça dele sobre o texto. E o que é isso? Né? Ou seja, você vai tirar suas próprias conclusões essas que não estão no texto. Então, é quando você tem a dedução de relação não contida. Ou quando você, né, tem a intromissão discursiva, a alternativa altera o discurso e a ideia principal do texto. Certo? Ou então você tem uma coisa que é muito perigosa, que acontece muito nos textos, inclusive nas redações de alguns de vocês. Generalizações. Certo? Então, ou seja, os distratores eles estão ali para avaliar essa capacidade de leitura das galeras. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui os periquitos do pântano. Vamos lá. Distratores. Tchans! Vai lá. Então, nós temos. O que são, né, meninos? O que é? Elaboração de itens distratores na prova do Enem. Primeiramente, isso que eu acabei de falar, né? Um item é mais popularmente conhecido como questão. Então, quando a gente fala de item no Enem, nós estamos falando da questão. Ele é composto pelos seguintes elementos. O que é isso aqui? Que são as orientações do INEP
para a banca que vai elaborar a prova. Como que eu tenho que elaborar as questões? É isso que eles estão dizendo. Inclusive, eu acabei de lembrar que eu tenho que fazer as questões de um simulado para um outro colégio. Oh, my God. Eu esqueci de mandar um negócio. Oh, Raul. Ai, Raul. Vai lá. Ok. Minha tarde já está comprometida. Oh, meu Deus. Que isso? Meu Deus, que susto. Achei que era pro Preveste. Ai, Raul. Vai lá. Ah, meninos, então olha só. Você tem o seguinte: a elaboração tem que ser feita da seguinte maneira. Você tem um texto base, que é usado para estimular o estudante a mobilizar recursos cognitivos para solucionar a situação, problema proposta. O estímulo pode conter um texto, uma imagem ou outros recursos. Então, vai ter lá uma charge, vai ter uma tira de quadrinho, vai ter um anúncio publicitário, vai ter um texto narrativo, vai ter um texto científico, vai ter uma notícia, tá certo? Que é o texto base. O enunciado, que pode ser dado sob a forma de complementação ou de interrogação. Ele tem que ser preciso e precisa, ó que feiura, INEP, preciso e precisa, estar totalmente ligado à habilidade que se pretende avaliar. Então, o que eu vou fazer? O meu enunciado, que é o meu comando, ele está lá para verificar alguma habilidade específica para a qual aquele item, aquela questão está sendo elaborada. Então, eu quero verificar, por exemplo, se o aluno consegue compreender a ideia das possibilidades de um múltiplo significado para uma mesma palavra dentro de um contexto. Então, o meu enunciado vai sugerir essa ideia de polissemia, certo? Que é a habilidade que eu quero avaliar no aluno, que seria aquela habilidade, né, que foi colocada como referência para a elaboração de item. Tá certo? Gente, tá falando que o enunciado pode ser na forma de complemento ou de interrogação. Responde para mim no chat. No Enem, os enunciados, eles são de complementação ou eles são de interrogação? Apesar de eles estarem falando que pode ser os dois, mas geralmente são o quê no Enem? Complementação, 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 complementação. Exatamente. Né? Geralmente as alternativas vão fazer o quê? Completar a frase que se iniciou no enunciado. Tá bom? E as alternativas de respostas são apresentadas na forma de 5 opções, sendo somente uma correta, que é o gabarito. Então, a resposta correta é o gabarito. As outras são chamadas o quê? De distratores. O que é distrator? Aquela alternativa que vai ser feita para distrair você a partir do momento em que vai ser elaborada para verificar alguma possível deficiência ou falha na sua leitura. Seja por deficiência na concentração, sua leitura fragmentária, né? Seja porque você misturou as ideias, seja porque, enfim, a sua leitura teve algum tipo de deficiência. Raul, uma coisa que eu sempre fico em dúvida é: eu devo fazer de que maneira, a sequência da confecção, da resolução do exercício? Gente, enunciado, acabou o meu tempo. Vai lá. Enunciado, a leitura do texto base, verificação das alternativas. Raul, todas as vezes eu tenho que ler o texto base? Nossa próxima aula começa a partir disso. Você precisa ler o texto base todas as vezes? Não. Quando que você precisa e quando você não precisa? Quando que é que você tem distratores? É quando você precisa ler ou quando você não precisa ler? Quando não precisa ler, o que aconteceu com aquela questão? O que aconteceu com aquele item? Tá bom? Na próxima aula, nós vamos dar sequência a partir disso aí. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? Obrigado vocês, meus queridos. Beijo. Então tá. Dá tchau pra mim. Bota a cara no sol, mana. Bota a cara no sol, mana. E liga o microfone. Bota a cara no sol. Deixa eu ver vocês. Ah, não. It's Malia. Aê. Gente, tem a Vamos Alô, Raul. Olha lá. Agora já.
Bota a cara no sol. Cadê você, Davi? Davi, você tá cabeludo ou você tá sem cabelo? O que você Pera aí. acha? Salve, tô cabeludo aqui, ó, cabelo amarrado. Pelo homem das cavernas. Raul? Cabeludo. Eu. Cabelo quase o tamanho do Davi, gente. Ah, não, gente, que saudade. Chora não, pô. Agora nós volta. Queridos, tchau, tchau. Até semana que vem. Já, já Beijo. estamos juntos. Tchau, Raul. Tchau. Falou, Raul. Sabia que o Ronaldo. Raul. Falou. Tchau. Ficou perto.